A paz do Senhor, estamos aqui hoje para ministrar mais uma lição dos jovens e adolescentes. E antes da gente estar dando início à nossa aula, da lição número 10, vamos estar orando para agradecer ao Senhor por mais um dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, venho mais uma vez em sua presença te entregar, Senhor, neste momento, essa lição, Senhor, esse aprendizado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha se fazer presente, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha de encontro ao coração de cada um, Senhor, que está assistindo essa lição. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A lição é de número 10, tem como tema as lutas dos hebreus no tempo da conquista. O texto do dia está lá em Salmos 44, versículo 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, o teu braço, e a luz da tua face, portanto te agradastes dele. A síntese está escrito assim: é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Ah, se não fosse Deus nas nossas vidas. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a luta de Josué para a conquista dessas cidades, para a conquista de toda a localização que eles tiveram. E como o título é As lutas dos hebreus no tempo da conquista, onde tem luta, tem conquista. E a gente só conquista com a luta. Então, a luta e a conquista, ela meio que se completa. Um complementa o outro. Agora vamos lá para o texto bíblico, que está lá em Josué, capítulo 10, do 6 ao 8, e logo após do 12 ao 14. Diz assim: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gigal, dizendo: Não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos. Portanto, todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado à tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, portanto, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então, já é o versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Vamos lá ver o que diz a introdução. Eu vou ler só a segunda parte da introdução, porque o tempo é bem estreito. Diz assim: Ao analisar as guerras enfrentadas pelos hebreus em favor da conquista de Canaã, veremos as muitas intervenções miraculosas do Senhor, como as narradas no Salmos 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais têm nos contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e os nossos pais planastes. Como afligiste os povos e aos pais alagartes, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra,
e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradastes dele. Aqui a gente vai falar um pouco dessa trajetória de Josué. Nós já temos acompanhado as lições que já foram dadas, e aqui vai ser uma luta mais sangrenta, porque como nós vimos na lição passada que Josué fez um acordo, né? Fez um acordo com o povo, com os gibeonitas, e sem autorização do Senhor, todos os inimigos dos gibeonitas se tornaram então inimigos de Israel também. Como o povo de Israel foi enganado por eles, eles também tiveram como um presente, né? Que não é um presente, mas ganharam de brinde, né? Também as lutas, as batalhas desse povo. E durante toda essa trajetória, Josué vai se mostrar um homem, além de um líder, né? Da parte do Senhor, uma pessoa muito confiante no que o Senhor tem para a vida dele. Em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele duvidou do que Deus poderia fazer na vida dele. Vamos lá ler os reinos do sul. Os inimigos do sul. As notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em fase de aliança firmada com os heveus, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento aos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram perante ao Senhor povos amigos, Josué, imediatamente em socorro dos seus aliados, passou a noite marchando e pela manhã, de surpresa, atacou o exército dos inimigos, derrotando. Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra os reis sulistas de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon. Houve apenas uma reação de agressão injusta, o que fez toda a diferença no campo da diplomacia. A justiça de Deus estava trazendo a recompensa devido aos históricos atos de impiedade daquele povo. Então vamos lá. Deus, na verdade, todos esses povos, Josué iria conquistar a terra deles. Só que era uma luta gradual. Só que pela decisão que Josué tinha tomado de fazer um acordo, de aceitar o acordo dos gibeonitas, isso logo se apressou, essa batalha se apressou. E quando a gente toma a rédea das situações da nossa vida, acontece que a gente acaba fazendo acordos sem pedir a permissão do Senhor. Foi o que aconteceu com Josué. Josué, naquele momento ali, ele fez aquele acordo sem consultar ao Senhor e acarretou para ele algumas consequências. Isso também se aplica na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos de frente às escolhas, algumas situações, em vez de a gente esperar a resposta do Senhor, a gente se apressa em fazer algo. Só que, como a física diz, toda ação tem uma reação. Então, a consequência daquela atitude dele acarretou toda essa guerra precipitada na vida do povo de Israel. Porém, o Senhor foi com eles, porque aquele povo, ele era um povo idólatra, ele era um povo que não agradava ao Senhor. De qualquer maneira, aquilo era inevitável. Porém, tudo tem o seu tempo e tem tem um processo até você chegar àquilo. Só que por essa falta de comunicação, né, de Josué com o Senhor, ele apressou aquele momento na vida dele. Vamos lá. Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. Num primeiro instante, Deus animou a Josué, que, cheio de fé, viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos, e após enviando uma tormentosa chuva de granizo
sobre os que fugiram, matando milhares. Por fim, o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane, e o sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Essa é a sorte para quem é fiel. Josué fez tudo o que o Senhor ordenara. Quando alguém do povo pecou, no episódio de Acã, imediatamente ele resolveu o problema aplacando a ira do Todo-Poderoso. Aplacar quer dizer diminuir. Então, o que acontece? Lá naquele tempo, nós vimos aqui que Deus foi fiel a Josué e ao povo de Israel. Por quê? A gente também viu em 2 lições passadas sobre o episódio de Acã. Nós vimos que Acã tinha desobedecido a Deus e pego, alguns pertences daquele povo. E Josué, no intuito de diminuir a ira do Senhor, o que ele fez? Ele foi lá, chamou Acã, toda a sua família e acabou com a vida dele, Matou, fez com que aquilo diminuísse a ira do Senhor sobre aquele povo. Então, por esse episódio, por obediência ao Senhor, Josué tinha essa intimidade com ele. E o pecado ali, como Acã tinha pecado, naquele momento ali, naquela época, apraz o Senhor permitir que ele morresse. Hoje, nos nossos tempos, a gente não vai matar o nosso irmão só porque o nosso irmão pecou. Até porque todos nós pecamos. E o que Deus fez naquela época? Pecou, morreu. Ok, naquela época era o tempo, não era o tempo da graça. Hoje nós vivemos num tempo da graça. Se o nosso irmão pecar, nós temos que focar o quê? No pecado que ele cometeu. E vamos tentar ajudá-lo para que ele não venha cair mais nesse mesmo pecado. Só que, muitas das vezes, eu digo todos nós, focamos na pessoa. Porque fulano pecou. E a gente acaba se fechando e excluindo aquela pessoa. E essa não é a vontade do Senhor. Por quê? Porque todos nós erramos. Lá em Romanos 3, 23, eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Está escrito assim, você deve conhecer. Diz que todos nós, o quê? Todos pecamos e destituídos fomos. Vamos lá. 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu não posso pegar o meu pecado e esconder, ocultar, achar que Deus me perdoou e o meu irmão, que também pecou, Deus não vai perdoar. E às vezes a gente faz muito isso na igreja, a gente acaba perdendo essas pessoas e que nós não venhamos fazer isso, que nós venhamos nos concentrar em acabar, em focar naquele problema e tentar solucionar aquele problema e não na pessoa. Porque todos nós somos falhos, todos nós temos aquele pecado que a gente não consegue se livrar dele. E a nossa vida na igreja, nossa vida cristã, ela é um processo. E todo processo ele é feito de erros e de acertos. Então, nessa medida em que a gente vai buscando a perfeição, a santidade, a nossa salvação, nós vamos cair sim. Porém, nós temos que nos arrepender para continuar. E da mesma forma que o arrependimento, que a misericórdia do Senhor nos alcança, a gente também tem que oferecer isso para o nosso irmão e não julgar, tá bom? Agora vamos lá, para o tópico 3, que diz assim: homens maus, as muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o depravamento pecaminoso, modo de vida dos cananeus que por séculos insultaram a santidade de Deus. No Apocalipse, antes de Deus desatar os selos, derramar as taças e tocar as trombetas da sua justiça sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono, como um sinal de sua misericórdia. Os homens sejam maus como forem, e todos somos.
O que varia é a medida da nossa maldade. Antes de serem objetos da sua santa ira, são agraciados com uma oportunidade de arrependimento. Com os reinos do sul não foi diferente. Eles souberam dos grandes milagres na travessia do rio Jordão e na batalha contra Jericó, bem como na conversão dos gibeonitas, mas não retrocederam. Deus estava lhes dando a última oportunidade, mas eles rejeitaram, por isso lhes sobrevieram a destruição. Então, o que acontece? O reino do sul, eles tiveram uma oportunidade de arrependimento. Eles viram tudo que o povo de Israel fazia e como o Senhor garantia-os nessas batalhas. Porém, eles não temeram, eles confiaram na força de seu braço e ainda assim foram contra o povo de Israel. E o que aconteceu? A destruição. O que a gente pega para a nossa vida nesse tópico? Deus, ele sempre alerta que algo na nossa vida pessoal, seja na nossa vida pessoal, espiritual, que tem algo errado. E muitas das vezes nós não damos ouvidos à voz do Senhor. E Deus, ele não é um Deus vingativo, ele é um Deus justo. Se você fez algo ruim, por mais que ele te ame, e ele ama, você vai pagar pelaquilo que você fez. Há uma consequência, não porque ele quer se vingar de você, mas porque tudo na nossa vida gera algo. E muitas das vezes a gente acha, Deus está alertando a gente. Às vezes uma pessoa está fazendo a mesma coisa que você, mas ela foi descoberta ou foi pega primeiro e você não tá nem aí, acha que ela foi pega porque ela é burra, ela foi pega porque ela fez isso. Não, se você soube, já é a hora de você dar uma parada e pensar, poxa, aconteceu, vou fazer uma reflexão aqui porque eu tô fazendo a mesma coisa e vou parar. Porque Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Se você realmente se arrepender daquilo que você está fazendo, ele é fiel e justo na sua vida. E por mais que a consequência venha, a misericórdia do Senhor nos alcança. Então, se tem algo na sua vida, nesse momento, que tenha consumido algo do Senhor, seja tempo, disponibilidade, aquele momento de oração que você não tem mais, porque você está fazendo outra coisa, está na internet, ou qualquer outra coisa, volte aos caminhos do Senhor. Volte a ser aquela pessoa que ora, que intercede, que jejua, que lê a palavra, para que as bênçãos do Senhor te alcance e que a misericórdia dele seja com você até o dia da sua volta. Agora vamos lá para o segundo tópico e vamos para o primeiro subtópico, que diz assim, agora nós vamos falar sobre o reino do norte, nós falamos sobre o do sul. Deus reúne os inimigos do norte. Se a Confederação Sulista tinha muita gente, a do Norte reuniu um grupo ainda maior. O historiador judeu Flávio Joséfo alude que eram 300.000 homens na infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra. Ao passo que o escritor bíblico diz, usando uma hipérbole, que o número deles podia ser comparado as de o grão de areia na praia do mar. Mais uma vez os inimigos se reuniram para pelejar contra Israel. Os israelitas tiveram receio, e quem não teria? Ao que o Senhor disse, não temas diante deles. Depois de dizer aos hebreus que não tivessem medo, Deus marcou a hora da vitória. Amanhã, a esta mesma hora, eu darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. A cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó, ele derrubou as muralhas, na batalha contra os sulistas, mandou chuva de granizo e fez o sol parar, e agora marcou a hora da vitória contra os do norte, sem anunciar, porém, qualquer milagre. A cada vitória, uma nova história e um milagre divino.
A gente percebe aqui, em toda a história bíblica, em toda a Bíblia, que Deus atua de formas diferentes, né? Com a sua multiforma. De cada episódio, de cada personagem bíblico, ele vai atuar de uma maneira diferente. Por que ele vai atuar de uma maneira diferente? Porque todos nós, perante o Senhor, somos únicos. E, às vezes, o que é minha debilidade é a qualidade de outra pessoa. No que eu não consigo fazer, a pessoa faz com êxito. Então, Deus vai se adaptar ao modo de como eu vejo aquela situação. Ah, mas então Deus vai agir conforme a sua vontade? Não, mas conforme a forma que eu consigo me adaptar àquela situação. Naquele momento ali, Deus poderia só falar que eles iriam vencer. E Deus falou assim, amanhã, a esta mesma hora. Deus falou, amanhã, se fosse 3 horas da tarde, então amanhã às 3 horas da tarde, vocês já vão ter vencido esse povo. E em todos os episódios bíblicos, e em todas as batalhas, principalmente de Josué, ele sempre garantia a vitória a Josué de forma única, porque nós somos únicos. Nós estamos em busca, né, do mesmo foco, do mesmo objetivo, mas muitas das vezes de formas diferentes. Agora vamos lá para o subtópico 2. As armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista da terra de Canaã é comum a expressão feriram ao fio da espada, ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra os inimigos, tendo como principal instrumento de ataque uma espada forjada em bronze, a qual media entre 25 e 30 centímetros. O segredo da vitória deles era o Senhor, e as nações sabiam disso. É bom lembrar que Israel usava lanças, possivelmente fundas e dardos, mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico. Nada disso poderia ser comparado ao armamento de guerra, né? Do inimigo, dos cananeus. Os espias enviados por Moisés décadas antes observaram esses detalhes, além da estatura dos inimigos e suas cidades fortificadas, e por isso retroagiram. O Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros, porque Deus não mandou que Deus não mandou que Josué reutilizasse para a guerra que posteriormente aconteceria. Talvez a resposta esteja em Salmos 27, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos com base na fé e não nas armas de combate. Aqui lemos que nós vimos no outro tópico que eles tinham 300 mil homens na infantaria, 10 mil cavalos, 20 mil carros de guerra. Então, como o povo de Israel venceu esse povo, eles poderiam pegar todo o arsenal de guerra para usar em outra guerra. Mas o que o Senhor queria naquele momento era a dependência do povo de Israel nele. Tudo o que acontecera durante todos esses anos na Bíblia, o Senhor queria a dependência do povo, aquela crença, aquela confiança no Senhor. Tudo me diz que não, mas o Senhor me diz que sim. E aqui a gente vê que todo o preparo que a gente tem, que a gente vive aqui, tudo que a gente passa na hora que você está passando por um momento difícil, parece que, ainda que você tenha passado por 1000 coisas, naquele momento ali você se sente completamente despreparado. Então você poderia, no caso aqui, eles poderiam estar com todo aquele arsenal de guerra, mas se não houvesse um preparo e a confiança no Senhor, nada daquilo adiantaria. Eu posso ir para uma guerra sem nada e vencer, e eu posso ir para uma guerra com tudo e perder, porque o Senhor é quem decide isso pela nossa vida. Não é a gente que se garante. E era a dependência que o Senhor queria daquele povo, a fé
que eles venceriam, não pelas suas forças ou pelas suas armas, mas pela dependência do Senhor, pela força e pela vontade do Senhor na vida deles. Agora vamos para o subtópico 3, que tem como título assim: Uma longa guerra. Se a Confederação dos Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adonisedeque, a Confederação do Norte foi liderada por Jabim, rei de Azor, uma grande e fortificada cidade, a qual uniu dezenas de cidades-reinos que eram inimigas entre si, mas naquele momento estavam juntas para elegerem Israel como inimigo comum a ser destruído. A história que se repete até os nossos dias. Segundo Flávio Joséfo, a guerra contra o norte durou 5 anos, mas estudiosos afirmam que ela durou 7 anos. Eles se basearam, na idade de Caleb. Mais uma vez, a promessa feita pelo Senhor de que teria... Mais uma vez, a promessa feita pelo Senhor de que a terra seria conquistada lentamente cumpriu-se integralmente. Se a guerra contra Jericó e Ai, bem como a batalha contra os Gênios do Sul, duraram pouco tempo, essa peleja demorou anos a fio. As estações do ano se sucederam, mas as batalhas se estendiam, sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos e sempre os hebreus precisando estar alertas, pois o inimigo podiam estar à sua espreita. Aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Teve batalhas que nós vimos que demorou semanas, alguns meses e outras anos. Por quê? Porque Deus trabalha de forma diferente, como eu já falei. E é aquilo, o tempo da nossa batalha depende do nosso amadurecimento em meio a essa provação que nós estamos passando. Ah, como assim? Quanto mais... Vamos lá, vou dar um exemplo. Você está jogando um videogame, tem uma fase. Quanto mais você demora na fase, mais tempo você está preso nela, correto? Quanto mais rápido você aprende, você passa por ela. E é assim a nossa vida com Cristo. Se nós estamos numa determinada provação, na qual você não quer enxergar o que Deus tem para a sua vida, na qual você não quer ceder à vontade do Senhor, mais tempo você vai ficar preso nela. E então quem determina esse processo não é só o Senhor, somos nós também. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Se eu quero eu não quero fazer isso hoje, então eu vou ficar preso nessa fase até eu querer fazer algo para sair dela. Então que nós venhamos estar aptos e atentos ao que o Senhor quer em cada fase, em cada processo que Ele coloca nas nossas vidas, para que a gente não fique preso somente aquilo e aquele pouco, e Deus quer te dar muito, Deus tem algo muito grande para você e você só quer aquilo dali, não, só quero isso daqui, e fica passando pelos mesmos problemas, repetindo os mesmos erros por falta de amadurecimento, tá bom? Agora vamos lá para o último tópico: conquistando o impossível. Os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são sem dúvida os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narrados as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Os hebreus desconstruíram várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué fez questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus. Aqui vai falar um pouco mais sobre a lembrança, de Moisés em Josué. Se Josué foi um ótimo líder, é porque ele teve um ótimo exemplo como líder, que foi Moisés. Na verdade, quem foi chamado primeiro foi Moisés. Com a morte de Moisés, Josué foi o sucessor de Moisés.
Então, o que aconteceu? Ele poderia mudar o rumo de toda a história. Não, eu não vou fazer o que Moisés está fazendo. Eu não vou continuar essa história de Moisés. Mas ele, como um homem fiel e temente ao Senhor, ele continua essa trajetória, essa história, esse plano, esse alvo que Moisés tinha e se torna um dos líderes mais lembrados da Bíblia. Quando a gente fala de liderança, a gente lembra logo de Josué. Por quê? Porque o que Moisés fez por ele foi lembrado até os seus últimos dias. E muitas das vezes a gente esquece de quem nos levanta, de quem nos ajuda, quem nos dá a mão e quem nos ensina algo. E que nós venhamos sempre ter a memória daqueles que são pelas nossas vidas e nunca esquecer eles. Agora vamos lá para o segundo subtópico. O sol brilha sobre Gibeão. Os povos cananeus adoravam o sol e a lua, por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, o que se constituiu em um grande testemunho para todos sobre quem era o Deus verdadeiro. A mesma estratégia evangelística o Senhor, em seu grande amor, utilizou na terra do Egito, na qual se adorava ao rio Nilo, cujas águas se transformaram em sangue, bem como os muitos animais e astros celestes. Todos os objetos de culto foram afetados pelas pragas, para mostrar que só o Senhor é Deus. Ademais, o local estratégico em que Deus parou o sol era uma forma de chancelar, aprovar a decisão dos gibeonitas de se submeterem aos israelitas, bem como demonstrar a Israel a correção de sua conduta em socorrer um amigo por causa da aliança feita diante de Deus, que estava precisando de ajuda. Agora vamos para o tópico 3, subtópico 3, que diz assim, eu vou ler só o final dele. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia, em tão pouco tempo, fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes que eles. Depois de vermos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus, compreendemos porque Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Então, quando Deus nos chama, ele nos propõe algo, não dá detalhes da nossa trajetória, porém ele nos fala o que devemos ter durante essa trajetória e que nós venhamos estar preparados para aquilo que Deus tem nos chamado e estar disposto a pagar o preço para termos uma vida de excelência e conforme a vontade dele. Tchau, tchau, gente, que vocês fiquem na paz. Até a próxima.